Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu resolvi fazer esse vídeo uma vez que a Icod College me convidou para vir para a Irlanda e eu comecei a visitar os lugares turísticos. E aí eu percebi que não dava para explicar os lugares turísticos, não dava para explicar absolutamente nada para vocês com coerência, sem que eu fizesse vídeos explicando sobre a história da Irlanda. Quando eu comecei a ler sobre a história da Irlanda, eu percebi que era impossível fazer um vídeo só, tá? Ainda mais levando em conta os padrões dos meus vídeos. Então eu vou tentar gravar 2 vídeos, talvez 3 vídeos sobre a história da Irlanda. E a história é muito densa, muito complicada, muito complexa, ela se entremeia com a história de outros países da Europa, especialmente com a Inglaterra. Então vocês vão ver que há algumas simplificações nas minhas explicações, mas eu vou tentar ser o mais fiel possível a tudo que eu li, a tudo que eu estudei. Então vamos começar com a pré-história, tá? Que é a parte que eu gosto, mas não a pré-história que eu estudo com milhões e milhões de anos. Vocês até vão ver no meu vídeo de turismo que tem alguns fósseis lá em Cliffs of Moher, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Eu vou falar da pré-história humana, da parte de arqueologia. O que a gente sabe é que no final da última era glacial, a Irlanda se separa da Grã-Bretanha há mais ou menos 18 mil anos atrás. Como eu já expliquei em outros vídeos, no final da era glacial, os níveis dos oceanos acabaram subindo e isso fez com que as pontes de terra que ligavam tanto a Inglaterra à Europa quanto a Irlanda à Inglaterra fossem submersas, tá? Inclusive tinha aquela área toda que juntava a Inglaterra, né, as Ilhas Britânicas com a França, que era chamada de Doggerland. Eu já expliquei sobre isso em outros vídeos. Só que como ainda estávamos falando da era glacial, aquela região do norte, principalmente da Irlanda e da Inglaterra, ainda ficava coberta de gelo, pelo menos durante o inverno. Então, ainda que você tivesse a separação por terra entre os dois, você ainda tinha uma união por gelo, pelo menos em alguns meses do ano. Tanto é que teve um período da história da Irlanda, que é exatamente esse período em que provavelmente chegaram os primeiros habitantes humanos, em que só uma faixa muito estreita da Irlanda é que ficava livre de gelo o ano todo. É interessante começar com esse aspecto geográfico, porque vocês vão ver quando chegar no final da história, né, que vai ser muito importante finalizar também o vídeo, né, esse conjunto de vídeos sobre a história da Irlanda com relação a isso de separação da Inglaterra. E a evidência mais antiga de humanos aqui na Irlanda data de 12.500 anos atrás, que é, na verdade, um pedaço de osso de urso que tem um entalhe, que tem como se fosse uma marca de lança, né? Nem existe mais urso na Irlanda, então você vê como uma coisa antiga. É aquela coisa, você teve aqui a primeira colonização humana, que a gente tem notícia mais ou menos nessa época. Vocês vão ver que aquele humano mais antigo da Inglaterra, que eu já fiz um vídeo falando, ele é de 10 mil anos atrás, então provavelmente também na Inglaterra a coisa fosse muito mais antiga, pelo menos aí uns 3 mil anos antes. De 10 mil até 6 mil anos atrás, você teve aqui uma comunidade mesolítica, tá, que eles chamam, ou seja, do período mesolítico, você tem o paleolítico, o mesolítico e o neolítico. Praticamente caçadores-coletores, todos eles, tá? Ainda não tinha agricultura aqui na Irlanda. Os assentamentos neolíticos que vão introduzir os vegetais e os animais agricultáveis ou pastoreáveis aqui na Irlanda vai acontecer só lá por 6 mil anos atrás, mais ou menos. Há mais ou menos 8 mil anos atrás, a Grã-Bretanha se separa da Europa, ou seja, a Irlanda se separou primeiro, depois a Grã-Bretanha se separou da Europa, o nível do mar subiu, e aí é uma coisa bem interessante, porque aí esses humanos do Neolítico que vieram trazer cereais agricultáveis, principalmente trigo, cevada e essas coisas assim, também trouxeram vacas e ovelhas, que não são nativas aqui da Irlanda, são nativas do continente. Começou o sedentarismo aqui na Irlanda. O mais antigo osso de ovelha já encontrado aqui na Irlanda data de 6.350 anos atrás, porque a pecuária mais profusa aqui na Irlanda é a criação de ovelhas, tá? Tem muito mais ovelhas do que seres humanos vivendo na Irlanda. Basta andar por 10 minutos de carro, ônibus ou trem pela Irlanda, que a primeira coisa que você vai ver será ovelha, 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 um monte de ovelha, muitas ovelhas, imã de geladeira de ovelha, pelúcia de ovelha, chaveirinho de ovelha, pantufa de ovelha, calendário de ovelha, ovelha, ovelha e ovelha. Aí, entre 5 mil e 4 mil anos atrás, você teve aquelas culturas que a gente chama de megalíticas. Construíam monumentos
com pedras gigantes, empilhando umas nas outras, geralmente fazendo 3 pedras, né? 2 em pé e uma no meio na horizontal. A mais famosa de todas é a Stonehenge, mas Stonehenge é na ilha vizinha aqui, né? É na Grã-Bretanha, enquanto que na Irlanda você também tinha construções megalíticas, provando que ainda existia algum tipo de intercâmbio cultural entre as ilhas, tá? Provavelmente pequenas embarcações. E essas comunidades megalíticas, ninguém sabe ao certo como que funcionava os rituais deles. Você tem uma série de sítios arqueológicos aqui e o que a gente sabe é que havia uma relação astronômica muito importante com todas essas construções. Então, aqui na Irlanda, por exemplo, você até tem aqueles megalíticos que parecem Stonehenge, só que eles são muito menores e eles estão muito mais detonados, muito mais destruídos. Lembrando que Stonehenge também estava destruído, né? Stonehenge passou por uma reconstrução depois que os arqueólogos empilharam de novo as pedras que tinham caído, sei lá, no começo do século XX. Mas aqui você tinha um outro tipo de construção, que eram construções que pareciam ocas, assim, a oca do Ibirapuera, parecia a oca do Ibirapuera, ou uma casa de hobbit, como vocês quiserem chamar, que eram construções ritualísticas / funerárias. A gente foi em algumas localidades aqui onde é possível visitar esses tipos de formação tão antiga daqui da Irlanda. Bom, a gente veio agora aqui para a região de Brunabóinne, tá? Que fica no norte, cerca de 1 hora ao norte de Dublin. E ali vocês conseguem ver de longe, tá? Eu vou deixar aí uma filmagem com objetivo de maior aumento, de um complexo, digamos assim, um complexo funerário de mais de 6.000 anos de idade. É uma construção do Neolítico, uma das mais antigas da pré-história daqui da Irlanda. Algumas das partes desse tipo de monumento são mais antigas que as pirâmides do Egito, para vocês terem uma noção. O interessante é que existe uma certa precisão astronômica na construção desses templos funerários, e eles chamam de cultura boinha. A gente chegou muito cedo aqui, tem um parque arqueológico aqui, isso aqui é tombado pela Unesco e todas as coisas, um complexo arqueológico muito grande. A gente não vai entrar lá porque é 1h30 de trip para poder ir até lá e voltar. E você tem que ir num ônibus de excursão com um monte de gente. Então todo esse trabalhão aí, eu acho que a gente vai acabar perdendo os outros pontos turísticos que eu estava pretendendo fazer hoje. Aqui é como se fosse um Brunabóinne em menor escala, tá? Ele está fechado aqui, provavelmente ainda estão tendo escavações arqueológicas aqui dentro. Fica aqui no lugar que eles chamam de Hill of Tara, que tem vários aspectos históricos aqui, em vários períodos da história da Irlanda, vocês vão ver no decorrer dos vídeos. E isso aqui, na verdade, é digamos assim, uma cripta funerária. Na verdade, todas essas pequenas colinas, vocês podem dar uma olhada aqui, ó, que toda essa região aqui é cheia dessas pequenas colinas. Todas essas colinas tinham uma função ritualística, objetivos religiosos ou talvez até políticos. Vocês podem ver que todo aquele lado ali, ó, também tem esses morrinhos. Cada um deles os arqueólogos nomeiam de uma forma diferente. E esses morros, todos eles são parte desses rituais que eles faziam na época das civilizações megalíticas. Mas esse daqui é o mais parecidinho com o Brunabóinne lá, que é uma versão muito maior disso daqui. Mas dentro eu sei que tem várias câmaras, onde você vai chegando nas gavetas, né, onde estão enterradas as pessoas. Tudo isso daqui é antes da chegada dos celtas aqui na ilha. Entre 3.300 e 2.700 anos atrás, ou seja, entre 1.300 e 700 anos antes de Cristo, colocando as duas contagens aí para vocês não se confundirem, começou a ter a proliferação do comércio celta na Europa. Várias áreas do interior do continente eram dominadas por povos de origem céltica. Os celtas, eles são de origem indo-europeia, do mesmo jeito que os romanos, do mesmo jeito que os eslavos, etc. E é uma coisa interessante, eu vou até aqui mostrar a camiseta do Igor da Doppel Store, né, que essa camiseta o pessoal gostou bastante, tá? Aqui embaixo tem o link para a compra da camiseta se vocês quiserem, mas eu vou falar agora lá daqui do ponto de vista mais didático, tá? Você tem aqui os ramos do indo-europeu, você teria uma linguagem original, que seria o proto-indo-europeu aqui embaixo, e o proto-indo-europeu teria se originado talvez no Cáucaso, tá? A gente não sabe exatamente se foi no Cáucaso ou não, mas provavelmente lá, e aí ela teria se irradiado tanto para o norte da Índia, quanto para o Irã, quanto para a Europa, tanto ali a região da Rússia quanto a Europa Ocidental, tá? Então você pode ver aqui que, ó, o ramo celta está aqui e você tem o irlandês, o manês, o escocês e o gaulês aqui. O gaulês não é mais falado, né? E aqui em cima você tem o córnico, que é da Cornualha, o bretão e o galês, né, que é o do país de Gales. Tá? Então você tem aqui e aqui em cima você tem a variante românica, que seria uma outra ramificação dos indo-europeus que vieram do Cáucaso, que aí vai dar origem ao latim, que depois vai ser dividido em português, espanhol, francês, romeno, italiano, etc. Um fato muito interessante é que durante essa época você tinha
um código de leis aqui na Irlanda, e esse código de leis foi aplicado por milênios aqui, que eram as Irish Laws. Na verdade, as Early Irish Laws, ou seja, as antigas leis irlandesas, que eram um conjunto que foi, na verdade, acho que o mais antigo conjunto de leis codificadas que a gente sabe que existiram na Europa, foi aqui da Irlanda. E é interessante porque ela é quase igual às Welsh Laws, ou seja, as leis do País de Gales, também dessa época do começo dos celtas, e que também são muito parecidos com as leis hindus, né, que é chamada de Manu, que demonstra que talvez esse proto-indo-europeu tenha espalhado não apenas idiomas, mas também vários traços culturais que se mantiveram aí em alguns locais. Só que os celtas colonizaram a Europa Ocidental muito antes. Então, enquanto ainda estava a maior parte das cidades mesmo concentradas na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, no Egito, você tinha na parte ocidental da Europa uma cultura celta muito rica, cheia de povos, reis e com brigas e com guerras, etc. A gente sabe hoje que existia um comércio celta que conectava partes do Atlântico europeu. Você tinha uma ligação que saía do norte da Espanha, que você tinha populações celtas lá, inclusive os lusos. Os lusos, na verdade, o nome lusos, né, que depois vão dar origem ao adjetivo pátrio de Portugal, né, mas os lusos, na verdade, eram uma tribo céltica que existia ali na região do Trás dos Montes lá, população também ali que existia aquela cultura, depois ela foi latinizada com a colonização romana, mas naquela época ainda eram culturas célticas e elas tinham esse intercâmbio. Esse contato era do norte da Espanha e ali aquela região da Galícia, com a Bretanha, que é aquela pontinha da França, né, que sai para o meio do Atlântico, e a Irlanda e a Grã-Bretanha. Tá? Então esses são os pedaços onde você tinha mais, claro, toda a França naquela época era céltica, toda a Alemanha era céltica. O comércio atlântico mesmo, ele ligava principalmente esses 4 pontos: Inglaterra, Irlanda, França e norte da Espanha. Dizem os historiadores, né, e aí você tem uma certa competição entre duas hipóteses de como que os celtas entraram aqui na Irlanda, expulsando provavelmente ou se cruzando com os habitantes, né, que eram os anteriores, que construíam os megalitos e tal. Que é a hipótese das ondas de invasão, que teriam acontecido mais ou menos entre 2.600 e 2.300 anos atrás, ou que isso tenha sido uma coisa muito gradual graças a esse comércio do Atlântico que acontecia, que era muito ativo, inclusive, com embarcações levando e trazendo produtos, etc., e, portanto, influenciando a língua. De qualquer jeito, hoje o que sobrou de língua céltica aqui na Europa são pequenos pontos, são áreas muito restritas, que são praticamente 2 famílias, tá? É a família gaélica, que dá origem ao gaélico, né, que é o irlandês, falado aqui na Irlanda, e também ao gaélico escocês, que é falado lá no norte das Ilhas Britânicas. E você tem o ramo bretão, que ainda é falado naquela região da Bretanha, da França, né? Lá é a região da Bretanha, na verdade, né? A Grã-Bretanha é a Grande Bretanha, e Ptolomeu, lá na Grécia, chegou a se referir à Irlanda como a Pequena Bretanha. Tá? Então você teria a Bretanha continental, a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, e a Pequena Bretanha, que seria a Irlanda. Tá? Então na Bretanha você ainda fala o bretão, ainda tem pessoas que falam o bretão, várias pessoas inclusive, que está mais relacionado a outras línguas célticas que ainda sobrevivem, como por exemplo o galês, né? O Welsh, que é falado no País de Gales. E também com o idioma céltico que é falado na Cornualha, que é um pedacinho ali do sul da Inglaterra, que ainda fala essa língua que é de origem céltica. Então você tem esses 2 ramos de línguas célticas que sobreviveram hoje, mas o gaélico ele é basicamente diferente do bretão, porque ele teve uma mistura com línguas nativas que já moravam aqui, tá? Esses megalíticos aí, esse pessoal que construía grandes formações de pedra, eles falavam um idioma, misturaram com os célticos que entraram aqui, e hoje a gente consegue observar essa migração do Atlântico através da genética. Tá? Então tem trabalhos genéticos, eu vou deixar aqui embaixo um trabalho linkado muito interessante, que é a variável R1b do cromossomo Y. Tá? O cromossomo Y, como vocês sabem, ele só passa por linhagem patrilinear, então só de pai para pai, né? E o cromossomo Y tem alguns marcadores ali, algumas partes que são pouco variáveis e que você consegue traçar a origem de descendência, né? Então esse R1b do cromossomo Y, ele surgiu na Espanha mais ou menos há 4.500 anos atrás, ou seja, a mutação que gerou esse gene, ela data mais ou menos de 2.500 anos antes de Cristo, digamos assim, há 4.500 anos atrás, e essa mutação hoje ela está presente em 80% dos homens irlandeses, o que demonstra que provavelmente a origem céltica dos irlandeses aqui veio do norte da Espanha, talvez por esse comércio atlântico, que houve essa mistura sexual mesmo, né, entre esses povos, e que a genética não mente, né, eles têm aí uma origem comum, mas esse é uma variante genética que depois ficou muito espalhada pelo mundo, né, afinal de contas os espanhóis também foram para tudo quanto é canto. Mas
A Irlanda é o lugar onde você tem a maior concentração dessa variável genômica dentro da população como um todo. Tá? Em outras regiões do mundo não chega a 80% de pessoas com a mesma variante. Então, quer dizer, a Irlanda, talvez por ser uma ilha, também ela isolou a população, então, digamos assim, vai todo mundo aqui meio que parente em algum nível, tá? Se você for puxar aí para 5.000 anos atrás. Essa variável do cromossomo Y também está presente em muitos bretões, ali naquela região da França, e pasme, eu também tenho essa variável, esse gene no cromossomo Y, né, no meu cromossomo Y, que passou do meu pai, do meu avô, do meu bisavô e etc. Tá? Então eu também tenho essa variável, né, porque eu tenho 75% de herança ibérica, então provavelmente tem um monte de espanhóis aí na minha família que eu nem sei, né, em, sei lá, 10 gerações para trás, 20 gerações para trás. Eu tenho aí essa variante também aí em consonância com 80% dos homens aqui da Irlanda. Uma coisa muito interessante é que os celtas, eles não tinham uma linguagem escrita, tanto que tudo era feito através da tradição oral, né, através dos druidas, dos vardos e etc. Só que eles tinham o hábito de escrever algumas coisas. Eles tinham as runas, que usualmente significavam algum tipo de instrução de localidade, né? E eles tinham essas pedras que são chamadas de pedras de Ogam, que marcavam nomes de pessoas, usualmente, nomes de pessoas ou nomes de árvores, porque as árvores eram muito sagradas para os celtas. A gente está aqui nessa exposição da Universidade de Cork, aqui, onde eles colocaram alguma dessas pedras aqui expostas, tá? Eles pedem para não encostar na pedra, mas se vocês derem uma olhada, vocês veem que várias delas têm essas marcas aqui, ó. E vocês podem ver que essas marcas aqui, elas possuem uma sequência lógica, tá? Todas essas marcas aqui, vem aqui, ó, dá uma olhada aqui, essas aqui também, ó, essas aqui são mais grossas, tá? Todas essas marcas significam letras, tá? Aqui eles têm um quadro, mais para lá ali, ó, dá uma olhada aqui. Eles têm um quadro em que eles mostram principalmente os tipos de letra que seria para cada um desses traços, né? Ou seja, o que cada um significaria. Existem mais ou menos 400 pedras dessas que foram encontradas já com essas inscrições e com essas marcas, tá? Sendo que a maioria está aqui na província de Munster, no sul da Irlanda. Na verdade, a maioria está na Irlanda. Tem algumas no país de Gales, mas a maioria está aqui. E o pessoal acredita que isso daqui era a escrita que eles utilizavam para o Early Irish, né? Ou seja, para a primeira língua daqui, né? O começo do gaélico, assim, aquela mistura com as línguas originais, no século I até o século VI, e depois no gaélico antigo, que era do século VI até o século IX, mais ou menos. Há 1850 anos atrás, ou seja, 150 anos depois de Cristo, ou depois da Era Comum, então a gente já entrou agora na contagem positiva dos anos, né, segundo o nosso calendário, mas mais ou menos nessa época foi quando Ptolomeu falou da Grande Bretanha e da Pequena Bretanha, né, se referindo à Irlanda, e é interessante que Bretanha vem do céltico Bretane, que significa pintado ou tatuado. Ou seja, provavelmente os romanos e gregos, eles entraram em contato com os celtas primeiro do continente, e os bretões da França, eles se referiam ao pessoal da ilha, né, do norte, como os pintados, os tatuados, ou seja, era um termo pejorativo utilizado pelos seus rivais, né, do continente para aquelas pessoas lá da ilha, tá? Então os bretanes são os tatuados lá, são os pintados lá, e aí eles acabaram ficando com o nome de britânicos, vindo dos romanos e dos gregos, né? Tanto é que Roma, né, inclusive deve ter pego esses termos todos quando ela foi conquistar a Inglaterra, tanto é que tem aquela muralha de Adriano, né, que divide a Inglaterra com a Escócia, tal, então foi até onde os romanos chegaram. E o interessante é que os romanos, eles acabaram chamando a Irlanda de Ibérnia, e eles nunca se interessaram em dominar a Irlanda. Tá, eles dominaram a Inglaterra, mas nem quiseram chegar aqui. Mas eles mantiveram alguma influência com os povos daqui, por isso que eles sabiam alguma coisa sobre a Irlanda. E Ibérnia é uma mistura, né? O nome Ibérnia é uma mistura do gaélico antigo, que seria Iwério, né? Que é muito próximo do gaélico atual, que é como eles chamam a Irlanda, né? Que é Eira, junto com o latim, né, hibernus, que significa inverno. Então a Irlanda seria a terra do inverno, tá? É da mesma origem da onde vem a palavra hibernação, certo? Ou seja, aqueles animais que dormem no inverno. E até hoje você vê o nome Ibérnia sendo utilizado para várias coisas. Você tem até time de futebol que é Ibérnia não sei o quê, você tem clubes, Iberno não sei das quantas, tal. Então o nome Iberno ainda é usado como adjetivo pátrio
para a Irlanda em algumas situações. E naquela época o pau comia solto aqui entre os irlandeses e os celtas da ilha vizinha aqui, né, da Bretanha. E também com os bretões aqui do continente aqui de baixo ali da França. Tá? Então quando os romanos desistiram da Grã-Bretanha, que foi mais ou menos no ano de 367 da nossa contagem, eles falaram, a gente não vai conseguir segurar esse império todo aqui, então deixa isso aqui para eles. Os bretões estavam tendo problemas com as invasões célticas da Irlanda lá. Os irlandeses que invadiam, eles eram chamados de os Scots pelos romanos, tá? Então, os Scots, na verdade, que deram origem ao nome Escócia, eram os povos irlandeses que invadiam a Escócia. Os povos escoceses eram chamados de Picts, que é uma outra linhagem céltica. Então, esses caras estavam causando muita bagunça com os bretões que viviam no sul da ilha, tá? Então eles falaram, a gente precisa de ajuda, e eles foram pedir ajuda para os saxões, que eram um povo que vivia na Alemanha, tá? E ali no sul da Dinamarca, tal. Os saxões foram ajudaram os bretões contra a dominação ou os ataques, né, dos irlandeses e dos escoceses, só que aí os saxões chegaram e falaram, beleza, então já que a gente pode tudo aqui, então a gente vai dominar vocês também. E aí o que acontece? Os saxões acabaram dominando todo o sul da Grã-Bretanha, e aí é por isso que isso originou o inglês, né, que é uma língua anglo-saxã, né, porque eles saíram da Alemanha, vieram para cá, né, e aí acabou fazendo essa bagunça toda. Mas por enquanto a Irlanda só tem gaélico lá, tá? Só tem o pessoal falando céltico lá, mas eles davam uma invadida legal na ilha da Bretanha. Então, por exemplo, você tem o reino de Dalriata, eu não sei como é que pronuncia isso daí, ele invade a Escócia, certo? E as Hébridas exteriores, que são umas ilhotinhas que tem ali em cima. E aí o gaélico escocês, que é falado até hoje na Escócia, ele é uma mistura da língua Pict, que era o celta antigo, com o gaélico irlandês, que é falado aqui. Tanto é que o guia turístico que recebeu a gente lá em Dublin, ele falava gaélico irlandês, e ele falou que eles conseguem entender o gaélico escocês. É uma língua diferente, mas é mutuamente compreensível. Ele deu um exemplo que seria mais ou menos como se fosse o português e o espanhol. Dá para ler um texto em gaélico escocês, um gaélico daqui da Irlanda, mas assim, não é a mesma língua e tem muita diferença. É interessante falar esse negócio de idiomas, porque o lance do Mac, então, por exemplo, McDonald, McCollin, Mac não sei o quê, todos esses Mac que o pessoal fala, né, que o pessoal abrevia para MC, né, na verdade significava filho de em céltico antigo. Então os caras falam, sei lá, Shrebels Mac Shrebels, quer dizer que ele era filho do Shrebels II. Por que isso acontece? Porque entre o ano 400 e o ano 800, mais ou menos, né, 400 anos aí da história da Irlanda, a organização tribal que existia antes, né, que era de origem céltica, que provavelmente era inspirada até nos povos megalíticos e tal, dá lugar a uma organização hereditária patrilinear. E aí é por isso que começa a surgir os Mac, porque aí passa a ser importante saber de quem você é filho. Você começa a ter uma dominação de reis, e esses reis só dominam porque eles possuem um respaldo familiar que era dado diretamente pelos deuses célticos. Então essa mudança de organização estrutural da sociedade dos celtas foi muito importante nessa época, tá? Porque é ela que vai dar origem depois aos reis célticos, que eu já vou falar, tá? Então você tinha várias invasões que os celtas faziam à Grã-Bretanha, tá? Então eles iam para a Grã-Bretanha, invadiam direto, meio viking, entendeu? Meio pirata, assim, os caras chegavam, saqueavam tudo e voltavam a trazer para cá. Eles sempre foram conhecidos por serem bastante violentos e intratáveis, nessa época principalmente. E aí o que acontece? Você tinha vários reinos e várias famílias aqui. Teve época que chegou a ter 16 reinos aqui na Irlanda, teve época que teve 9, mas principalmente o que eu vou falar aqui para vocês, que é importante para vocês entenderem a história da Irlanda, são 4 reinos principais, tá? Que seria 4 divisões, 4 províncias que até hoje são meio que utilizadas informalmente aqui na Irlanda. E cada uma delas foi dominada meio que, entre aspas, por uma família diferente. Então as 4 principais províncias, vou colocar aqui na tela para vocês verem, era a província de Ulster, no norte da Irlanda, que era dominada principalmente pela família Uí Neil, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Uí Neil, não sei. Uí quer dizer descendentes do Neil. O Neil era um rei famoso de antigamente, né? Na época, sei lá, antes de Cristo, que era conhecido como Neil dos 9 hóspedes ou dos 9 cativos, etc., porque dizia que ele recebia as pessoas na casa dele e tal, enfim. Não vou aqui abrir essa história, mas esse Neil, que é considerado o patriarca dessa família, que nem era lá do norte, eles acabaram se consolidando no norte da Irlanda. E aqui mais um fato interessante
interessante, eu tenho um ancestral em comum com esse Uineil dos 9 hóspedes aí, que foi provavelmente um ancestral que viveu há mais ou menos 10 mil anos atrás. Longe de querer me sentir especial, mas provavelmente 1/5 da população mundial possui o mesmo grau de parentesco que eu possuo com o Uineil aí dos 9 hóspedes, tá? Porque afinal de contas, há 10 mil anos atrás, você tinha uma população minúscula na Terra, comparado com o que você tem hoje, então a maior probabilidade é que uma quantidade muito grande de pessoas hoje seja descendente de muito poucas pessoas nos tempos da pré-história. Então não é nenhuma surpresa, mas não deixa de ser uma curiosidade interessante. Aí você tem a província de Connacht, que é no oeste da ilha, que foi dominada por muito tempo por várias famílias, mas a principal delas foi a Uí-Connacht, né? Então, tipo, sei lá, descendentes do Connacht original, que deu origem à província. Você tinha a província de Leinster, que é onde fica Dublin hoje, que é a província do sudeste, digamos assim, da ilha. A província de Leinster foi dominada por N famílias, não vem ao caso falar aqui, eu vou citar algumas no decorrer desses vídeos. E a província do sul, certo? Ou sudoeste, se você preferir, que é onde eu estou agora, em Cork, que era a província de Munster, tá? Que foi dominada por várias famílias, né, famosas da época, entre elas a Uí Brian e a MacCarthy, ou seja, os filhos do Carty e os descendentes do Brian, tá? Então essas famílias é que foram as mais conhecidas em cada uma das províncias, e aí, sabendo um pouco isso, a gente consegue falar sobre como foi a organização da Irlanda aí nesse começo aí da era cristã, digamos assim, sabe? Inclusive com a introdução do cristianismo aqui na ilha, que acontece logo depois. Ninguém sabe ao certo quando que os primeiros missionários cristãos apareceram aqui na Irlanda. A gente sabe que em 431, o Papa da época autorizou um bispo chamado Paládios a vir aqui para a Irlanda. Ou seja, se ele nomeou um bispo para vir para cá, é porque já tinha alguma diocese aqui que precisava de um bispo, já existiam fiéis aqui. Então, o Paládios não viria aqui para converter pessoas, ele viria já para organizar os fiéis existentes. Mas ninguém sabe nada mais além disso. Agora, a Irlanda não ficou conhecida por esse bispo Paládios, ela ficou conhecida pelo Patrício. No futuro, depois se tornaria o São Patrício, que foi, na verdade, um rapaz inglês que ele foi vendido como escravo aqui para a Irlanda. Naquela época a Irlanda fazia pirataria, né? Como eu comentei, às vezes eles até invadiam a Ilha Britânica, então eles faziam pirataria, pegavam pessoas e vendiam como escravos aqui na Irlanda ou em outros lugares. São Patrício foi vendido como escravo, ficou aqui por 8 anos como escravo, ele conseguiu fugir aos 24 anos, voltou para a Inglaterra, se converteu ao cristianismo, virou um sacerdote e aí depois ele falou, bom, eu fui sequestrado e escravizado pelos irlandeses, eles talvez sejam as pessoas que mais precisem ouvir a palavra de Deus. Então ele voltou para a Irlanda e começou a pregar para as pessoas, tá? Disse que o primeiro convertido que São Patrício fez foi exatamente aonde hoje é a Catedral de São Patrício, que antes era uma capelinha. Bom, gente, aqui estamos nos fundos da Catedral de São Patrício, tá? De St. Patrick's. A maior catedral da Irlanda, tem 91 metros de comprimento. Eu não achei ali dentro os dados da altura dela, mas como toda catedral estilo gótico, ela é absurdamente alta, tá? A catedral foi construída, começou a construção dela em 1190 e poucos, ou seja, ela tem em torno de 800 anos, pelo menos no começo da construção dela. Demoraram aí algumas boas décadas para que ela fosse terminada de ser construída. E essa catedral agora, ela é usada principalmente pelos anglicanos, que foi por muito tempo adaptada para o anglicanismo durante a dominação da Inglaterra aqui, do Reino Unido. E dentro da catedral tem uma chamber, né, uma área, lá, como se fosse uma alcova, onde dizem que era o lugar de entrada da primeira capela que foi construída ainda antes de 1190, que era aonde eles tinham as primeiras reuniões, né, como se fosse a primeira igrejinha, né, digamos assim, onde haviam as peregrinações cristãs aqui. Essa foi uma etapa muito importante do começo da cristianização da Irlanda e São Patrício tem, obviamente, toda essa questão especial em volta dele e hoje é o padroeiro da Irlanda. Dizem que a questão dos trevos, né, que o trevo que é conhecido como o símbolo da Irlanda praticamente, né, que é o trevo de 3 folhas, não de 4, mas o trevo de 3 folhas, era um tipo de analogia que São Patrício fazia na hora de educar as pessoas para o cristianismo, de converter os celtas ao cristianismo, dizendo que Deus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que os 3 eram um só. A grande dificuldade de se explicar do catolicismo, né, que é a Trindade, né, São Patrício explicava usando um trevo. Então ele dizia que, olha, é o mesmo ramo,
porém são 3 folhas, e cada folha seria uma o Pai, uma o Filho e outra o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes São Patrício ele é representado segurando um trevo, e o trevo é um dos símbolos da Irlanda e também o principal símbolo da festa de São Patrício, que tem em março, né, se não me engano, né, a festa de São Patrício, que a cidade inteira fica verde, enfeitada de trevos. No Brasil também a gente tem o St. Patrick's Day, né, que os pubs principalmente vendem cerveja verde e também se enfeitam com um monte de trevos. Mal fazem ideia de que, na verdade, isso daí é um símbolo de cristianização do povo irlandês. Essa primeira conversão, pelo que dizem os registros, foi no ano de 461. Ou seja, ainda existia Império Romano, ele na verdade acabou em 476, ou seja, 15 anos depois que São Patrício chegou aqui na Irlanda para converter as pessoas. Só que nessa época, quem comandava a Irlanda eram esses reis locais. Mas já estava começando a se organizar nessa época o conceito de High King, ou seja, do grande rei, digamos assim, que seria um rei que controlaria todos os outros. Só que os historiadores, eles não acreditam que esse High King tivesse poderes efetivamente de governo sobre a ilha toda. Provavelmente ele tinha mais um caráter, digamos assim, ritualístico, mais religioso do que efetivamente uma questão de governo. A Irlanda sempre foi muito independente nessa parte de governo na época dos celtas, inclusive por causa das Irish Law, que eram as leis antigas, lá desde a época dos megalíticos, meio que organizava já em pequenos grupos. Então esse High King era meio que uma posição mais decorativa do que efetivamente um líder de governo. E aqui a gente está no sítio de Hill of Tara. Essa daqui é a Liafoil, a pedra de coroação do High King na época dos reinos aqui da Irlanda. Essa pedra não tem um formato fálico à toa, tá? Ela serve como símbolo de virilidade, de fertilidade e provavelmente de masculinidade do tal do rei. No princípio era um ritual celta, certo? Das religiões celtas. E depois, com a chegada do cristianismo, houve uma hibridização entre o cristianismo e as religiões célticas, e essa hibridização manteve, aparentemente, o ritual de coroação aqui nesse lugar. Tá? Só que aí, obviamente, mudando-se todos os ritos e as liturgias. E olha que interessante, diz a lenda que Patrício foi até Hill of Tara justamente para converter os celtas no seu lugar mais sagrado, e hoje existe uma igreja em homenagem a São Patrício lá, e você tem ainda 2 rochas nos jardins dessa igreja. Essas 2 rochas, acredita-se que sejam muito antigas, elas simbolizam deuses celtas na época pré-cristã. Provavelmente o deus da fertilidade chamado de Cernunnos, ou Cernunnos, não sei como pronuncia isso. E se você for olhar, hoje essas pedras parecem simplesmente que foram colocadas ali ao acaso. Uma pessoa dos dias de hoje mal saberia que aquilo ali é um símbolo religioso antigo, que simboliza um deus antigo, se não fosse avisada. E exatamente do lado de fora da igreja você tem uma estátua de São Patrício, muito mais imponente, meio que simbolizando que ele suplantou os deuses antigos. E várias lendas são atribuídas a São Patrício, por exemplo, de que ele eliminou as cobras da ilha da Irlanda, tal, ou seja, de que antes existiriam cobras e depois não existiriam mais. De fato, não tem cobras aqui na Irlanda, e provavelmente não existem cobras aqui na Irlanda nos últimos, sei lá, 1 milhão de anos ou mais, eu não sei, eu não estudei essa parte, mas não tinha cobra na Irlanda. Mas foi alegado a São Patrício e uma série de outros milagres. O interessante aqui da questão do catolicismo aqui na Irlanda foi que a construção de mosteiros, ela se espalhou por toda a Irlanda, e principalmente eles produziam alta teologia aqui, ou seja, vários e vários escritos com formação de monges. E durante as Dark Ages, quando a Igreja Católica ainda estava começando a tentar consolidar o seu poder em toda a Europa, tal, tinha o Sacro Império Romano Germânico e tudo mais, a Irlanda exportava monges ou professores de teologia para toda a Europa. Aqui na Irlanda ficou muito conhecido um estilo de escrita da Bíblia que eram chamadas de iluminuras, ou seja, as Bíblias eram feitas com desenhos, com letras super bonitas, e aí você tem uma série de livros antigos, datados do século VII, século VIII, etc. O mais famoso deles é o Book of Kells, tá? Que está hoje no Trinity College, tá? Na universidade lá em Dublin, e que a gente tentou de tudo quanto é jeito filmar, mas eles não deixaram, porque eles têm um copyright super fechado, eles são os caras assim, que têm uma super preocupação com aquilo ali, a gente chavecou de tudo quanto é maneira e eles não permitiram, falaram que não abrem exceções.
Eu duvido, se eu fosse a Natigel, provavelmente eles iam abrir exceção, mas eu não sou, então vocês vão ficar aí com umas fotos que eu peguei de um livro do Book of Kells, que eu comprei, né, um livro justamente para turistas, e vocês dão uma olhada aí nessas iluminuras, que era meio estranho, né, o conceito de arte séria, para eles hoje pareceria um cartoon, né, você vê que as pessoas tinham umas caras meio divertidas e etc. E a religião antiga dos celtas, que era uma religião de tradição oral, ela foi se perdendo com o tempo. O pessoal acredita que ainda se mantiveram algumas células, digamos assim, de religião céltica durante um certo tempo, talvez entrando alguns séculos depois da consolidação da Igreja Católica aqui, lá pelo ano de 800 mais ou menos. Porém, se sobraram alguns praticantes das religiões celtas antigas, a gente não tem como saber quando que o último foi extinto ou parou de acreditar ou morreu e etc. As tradições célticas, elas se baseavam nos sacerdotes que eram os druidas, né? A palavra druida, que na Idade Média se convencionou ser um sinônimo de feiticeiro, na verdade, eram os sacerdotes, eram como se fossem os padres das religiões celtas. E o nome druida significa druilwin, entendeu? Druilwin, não sei como é que pronuncia, que seria tipo aqueles que entendem das árvores. Porque as árvores eram consideradas portadoras da sabedoria para a religião céltica. Então você tinha, inclusive, o calendário, o horóscopo celta, ao invés de se basear em, tipo, sei lá, Capricórnio, Áries e essas coisas como o signo do zodíaco, eles se baseavam em árvores. Então tem o mês do carvalho, o mês da faia, o mês do pinheiro e etc. Não existe praticamente nenhuma inspiração do George Martin nisso daí, né, para fazer o Game of Thrones, imagina, né? E o interessante é que como as tradições célticas eram orais, os celtas tinham o costume de cantar essas tradições. Quando os druidas foram considerados, digamos assim, feiticeiros e não podiam mais exercer a sua religião, apenas uma pequena parcela desses sacerdotes foi permitida existir, que eles chamavam de vards, que acabou sendo traduzido depois para a língua inglesa como bards, ou seja, eram o que foi convencionado chamar na Idade Média de bardos. Os bardos viraram os músicos errantes, né, viraram os menestréis, que cantavam histórias que tinham acontecido, dos reis e rainhas, etc. Ou seja, os bardos derivam dos sacerdotes celtas, e foi a única parte dessa religião que o cristianismo permitiu que continuasse nos seus domínios. Até a gente foi na igreja lá de São Patrício e eu acredito que é lá que esteja enterrado o último bardo da Irlanda, tá? Eu vou colocar ali até as fotos que eu tirei de lá. Há uma intrínseca relação, né? Como você vê, como você não pode dominar um lugar com uma ideologia sem absorver alguma coisa dela no lugar. Tá? Então você sempre tem esse intercâmbio. E aqui a gente está em Cove, que é no litoral aqui da província de Munster. Essa daqui é a Catedral de Cove, que é uma catedral que ainda é católica, ao contrário de outras catedrais que, com o passar da história, acabaram se transformando em anglicanas, e essa igreja é assustadoramente gigante. Esse tipo de cruz aqui é uma coisa que em inglês eles chamam de High Cross. Elas começaram a ser construídas aqui na Irlanda lá pelo século IX, que coincide com um pouco depois do período de cristianização aqui da Irlanda, e elas obviamente possuem uma influência céltica interessante porque você só vê essas cruzes de pedra espalhadas dessa forma na Irlanda e na Inglaterra, né, no Reino Unido. Você não vê isso tanto no continente. É possível que no começo elas fossem feitas de madeira, mas as de pedra, que foram as que ficaram até os dias de hoje, são as mais emblemáticas, tá? Algumas são muito maiores, inclusive, tem umas muito maiores dessas high crosses aqui, e dá pra ver que o pessoal ainda usa isso aqui também para fins religiosos, né? Ali tem um buquê de flores já meio velhinho, né? Meio estragado, que provavelmente alguém veio aqui rezar também para essa cruz tão antiga, né? É possível que ela tenha mais de 1000 anos. Do ano 800 da nossa contagem até o ano 1166, foi aqui na Irlanda o que se convencionou chamar de Era Viking. Foi na Era Viking que esse conceito de High King efetivamente ganhou algum tipo de importância. Porque, como eu tinha falado, antes desse período, o High King era um cargo meio figurativo. Nesse período começam a surgir várias genealogias que tentam justificar as famílias e as suas heranças para dizer que uma ou outra poderia ser o rei. Só que essas genealogias, elas provavelmente foram criadas a posteriori e não a priori, ou seja, elas não necessariamente refletem a verdade de como realmente foram a descendência de todas essas famílias. E sim é uma coisa mais para justificar o poder dos reis. Então, você fala, a gente cria uma história, cada história a gente elege um personagem que vai simbolizar uma família. Esse personagem vai ter provavelmente o nome da família. Isso vai ser depois usado para dizer por que tal família briga com tal, por que tal coisa acontece com tal cidade e etc. Isso é geralmente muito comum nos textos antigos que tentam contar uma história genealógica. É sabido que na Bíblia existe muito isso com relação aos patriarcas, principalmente, que não existiram pessoas
pessoas cujas cidades ou reinos foram batizados depois do seu nome, e sim, depois que já existiam esses reinos, é que foram criados os nomes das pessoas para simbolizar esse reino. Então os patriarcas, eles não seriam pessoas reais, na verdade, seriam personagens que representariam famílias, e do mesmo jeito começou a acontecer com os High Kings aqui na Irlanda. Bom, os vikings chegavam aqui vindos da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, etc., né, dos países nórdicos, e eles vinham principalmente para saquear. No começo eles vinham para saquear. E o que tinha para saquear aqui principalmente eram mosteiros. É importante dizer que naquela época os irlandeses daqui, os Irish celtas mesmo, eles praticavam certas piratarias. Eles tinham uma pegada também um pouco viking aqui, os irlandeses celtas aqui. Então os mosteiros que existiam aqui na Irlanda, eles já eram eventualmente saqueados pelos próprios irlandeses. É bom lembrar que nem todo mundo era cristão naquela época, e mesmo quem era cristão mandava uma para o santo, digamos assim. Valia mais a pena roubar uma cruz de ouro do que deixar ela na igreja para ficar louvando Jesus e etc. E os vikings menos ainda. Então os vikings vinham para cá e eles assaltavam mosteiros, tá? Os mosteiros ficavam às vezes em lugares altos e perto da foz dos rios mais importantes. Então depois de tanto vir assaltar esses mesmos mosteiros, os vikings começaram a fundar assentamentos perto desses mosteiros. E aí eles acabaram fundando as principais cidades que existem aqui na Irlanda. Então, mais ou menos no ano de 800 depois de Cristo, os vikings fundam o Wexford. No ano 812, os vikings fundam a cidade de Limerick. No ano de 853, os vikings fundam a cidade de Waterford. E no ano de 915, os vikings fundam a cidade de Cork. Novamente, onde tinha um mosteiro que era assaltado com muita frequência, que fica exatamente onde hoje é a Catedral de St. Finbarr, ali. Por que chama Catedral de St. Finbarr? Porque o mosteiro foi fundado pelo Finbarr, né, que era, hoje é santo, né, mas na época não era. O Finbarr era um monge católico, né, um bispo católico, enfim, que resolveu fundar um monastério exatamente aqui, exatamente pela confluência dos rios. A cidade de Cork não quer dizer rolha, né? Cork, na verdade, vem de Corcoch, que quer dizer lamaçal, lugar alagadiço. Então, aqui para dentro ficou a cidade medieval, que foi construída pelos vikings. Foram os vikings que fizeram aquela ponte ali, que é aquela ponte com os dois arcos. Obviamente que essa não é a mesma ponte, a ponte dos vikings provavelmente era de madeira, né? E essa ponte mesmo, essa construção data do século XIX. O lugar onde ela ficava continua sendo o mesmo lugar onde os vikings fizeram a ponte deles, aqui em Cork, certo? Que é a Ponte Sul. Tá? Porque tinha os dois rios aqui, os dois braços do rio, um que passava pelo sul, que é esse aqui, né, pelo sul da cidade, e o outro que passava pelo norte, que é ali pelo outro lado, tá? Então é interessante esse cenário porque dá para ver a ponte que os vikings fundaram e o mosteiro que os vikings saqueavam, só que ali agora é a catedral e a ponte foi reconstruída no século XIX. Em 988, os vikings fundam Dublin. Exatamente, os vikings fundaram Dublin, que na verdade se chamava Dublin. Em gaélico, o BH tem som de V, então no fim das contas chamava Dublin. Quando eles passaram para a língua escrita, escreviam Dublin com H, e aí quando passou para o inglês acabou virando Dublin e não Dublin, que significa lagoa escura. Essa lagoa escura hoje não existe mais, mas ela fica onde é o jardim do Dublin Castle, que é um heliporto, na verdade, né, onde descem os helicópteros enfim, que vão resolver alguma coisa diplomática lá, que é a sede do governo da Irlanda. E durante esse período medieval, a cidade inteira foi murada, a cidade de Dublin. E poucas partes desse muro ainda estão expostas no nível do solo, né? A maioria delas está enterrada muito, muito abaixo de onde a gente consegue ver, e foi soterrada várias vezes depois da construção da cidade, né? Das sucessivas reformas e construções da cidade. Esse é um dos poucos pedaços que ainda dá para ver na superfície, certo? Desse muro que foi construído na época medieval, na época dos vikings, para proteger a cidade contra os ataques. E o que acontece? Os vikings ficaram aqui, fundaram assentamentos e eles foram se mesclando com o povo irlandês. Então nessa época, lá pelo ano de 900 e pouco, mais ou menos, o que você tinha não era mais simplesmente assentamentos vikings, você tinha assentamentos hiberno-vikings ou hiberno-nórsicos ou nórsicos irlandeses, porque eles acabavam casando com mulheres irlandesas, então já começavam as palavras nórdicas a influenciar nos idiomas célticos daqui. Enfim, não teve simplesmente uma invasão e uma conquista, você teve uma mescla, um povoamento dos vikings aqui. Um dos maiores exemplos desse hibridismo de culturas foi que exatamente durante o período de dominação viking, sob a tutela inclusive do rei de Dublin, que era um hiberno-nórdico, né? Ou seja, ele era metade irlandês e metade viking, que se chamava Sigtryggr Silkbeard,
foi construída a Catedral Christ Church, no meio de Dublin. Ela está lá até hoje, apesar de que hoje a construção é mais nova, né? Ela foi reformada uns 100 anos depois da construção dela, mas lá pelo ano de 1028, esse rei, que era de origem nórdica, mas que tinha sido convertido ao cristianismo, construiu uma catedral gigantesca no meio de Dublin, e essa catedral, hoje, ela ainda é sede da Igreja Católica de Dublin, mas ela também divide o comando com a Igreja Anglicana por causa das brigas que teve depois da dominação inglesa, que eu vou discutir mais pra frente. Em 902, né, que os vikings foram expulsos da Irlanda pelo rei irlandês aqui, pelo High King que existia, mas não adiantou muito porque as invasões continuaram depois. Nessa época, o rei da Inglaterra estava começando a ter os problemas com os vikings também, que foi quando ele resolveu se associar com os normandos, que eu explico daqui a pouco. E no ano de 1014, você teve a Batalha de Clonfort. Nem lendo esse cabeçudo burro consegue acertar. É Batalha de Clontarf e não Clonfort, que é famosíssima, super conhecida aqui na Irlanda. O pessoal ensina isso daí para as crianças na escola e etc. Hoje a gente sabe que a Batalha de Clonfort provavelmente não aconteceu em Clonfort, ou que Clonfort não ficava exatamente onde fica hoje, que é no norte de Dublin. E essa batalha, que foi vencida pelos irlandeses, marcou o final da dominação viking, ou seja, a perda de força dos vikings, a redução das invasões. Não teve mais nenhuma invasão significativa depois desse ano, né, de 1014. Enfim, aí os vikings começaram a serem deixados para lá, assim como aconteceu em toda a Europa. O rei daquela época, o High King irlandês daquela época, era o Briamboro, tá, que era nascido aqui na região de Munster, aqui, não exatamente em Cork, mas nas proximidades aqui dessa província, aqui no sul da Irlanda, e ele foi o responsável por vencer essa batalha de Clonfort. Mas só que naquela época ele já tinha mais de 70 anos. Então a lenda diz que ele foi com o seu cavalo lá para essa batalha e que ele venceu a batalha, não sei o que, mas morreu na guerra e não sei o que, e foi enterrado junto com o seu filho e com o seu neto. Só que hoje a gente sabe que não é bem verdade. O filho e o neto dele provavelmente morreram nessa batalha, mas o Briamboro estava muito velho, com 70 anos, era pouco provável que ele tenha ido nessa batalha, e provavelmente isso é uma lenda. É Briamboro mesmo, tá? Não é Brian, porque em céltico você pronunciaria Brian. Bom, e aqui no Dublin Castle tem inclusive uma estátua aqui do Briamboro, tá? Que é um dos heróis nacionais aqui da Irlanda, tá? Só pra vocês terem uma noção de como que era a cara dele aí, ou pelo menos supostamente a cara dele. O Briamboro, ele acabou, acho que o bisneto dele acabou voltando depois como High King da Irlanda. Toda a linhagem dele acabou virando os Uí-Brian. Ou seja, se vocês sabem, né, como eu já expliquei antes, né, os descendentes do Brian virou os Uí-Brian, que com o passar do tempo foi virando Ou, e aí virou O'Brien, que depois com a dominação inglesa virou O'Brien. Então todo mundo que é O'Brien hoje na Irlanda é descendente direto ou indireto do Briamboro, esse rei lá do ano 1000. Hoje O'Brien é uma rede de padarias aqui na Irlanda, bem conhecida. E o conceito de High King meio que desaparece lá pelo ano de 1120, 1130, uma coisa assim, que coincide mais ou menos com o fim da era viking aqui na Irlanda, que a gente costumou dizer que foi no ano de 1166. Porque foi nesse ano, mais ou menos, que entraram os normandos na jogada. Os normandos ganharam as suas terras na França devido a um acordo que eles fizeram com o rei francês na época, porque os normandos, na verdade, descendem dos nórdicos, se não me engano, da Dinamarca. Não só os normandos, como os vikings começaram a ser um grande problema para as Ilhas Britânicas, tanto a inglesa quanto a irlandesa, né? O rei da Inglaterra, lá pelo ano 1000, fez um acordo com os normandos, né, através de casamento, para ver se eles podiam ajudar contra a invasão viking, porque naquela época os normandos, apesar de descenderem de alguns grupos vikings, já não estavam mais do lado deles. Mas não adiantou, os vikings invadiram a Inglaterra, dominaram a Inglaterra lá por 1066. Só depois da invasão normanda mesmo é que eles conseguiram expulsar os vikings. Só que aí os saxões viraram anglo-normandos, e eles foram anglo-normandos, digamos assim, até o ano 1200. Sendo assim, por um certo tempo, a Inglaterra e a Normandia passaram a fazer parte de um único reino. E nessa época a dinastia dos reis ingleses era chamada de dinastia dos Plantagenetas. O proxeneta. Sim, eu sei, é um nome muito feio esse. Muitos desses reis ingleses da dinastia Plantageneta, eles tinham nascido na França e nem falavam inglês. Eles falavam francês ou proto-francês, que era falado na época, e alguns mal iam para a Inglaterra. Então, esse é o cenário histórico que precisa ser colocado para explicar
por que os normandos entraram na Irlanda? Pois bem, tinha toda aquela treta entre os reis e nobres da Irlanda, né, entre os Irish mesmo, né, que tinham lá os comandantes dos condados. Então, mais ou menos lá pelo ano de 1168, um rei Irish da província de Leinster, tá, chamado de Diarmait, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas deveria ter sido o rei de Leinster, perdeu a batalha e ele ficou muito bravo. E aí o que ele fez? Ele fez uma coisa que vocês vão ver que foi muito recorrente na história da Irlanda, pedir ajuda externa para ajudar eles a reconquistar o trono. O Diarmait pediu ajuda para o rei da Inglaterra e dos normandos, que na época era tudo junto, para ver se ele conseguia reconquistar o trono dele da província de Leinster. E o rei da Inglaterra na época era o Henrique II e o Papa autorizou, porque na época era todo mundo católico, então o Papa tinha que autorizar esse tipo de coisa. Mesmo sendo um reino só, Inglaterra e normandos, não tinha uma confiança tão grande assim entre eles, tá? Era muito comum que existisse uma certa disputa, digamos assim, entre os ingleses e os normandos, apesar deles fazerem parte do mesmo reino. Um não confiava muito no outro. Simplesmente o casamento entre as famílias reais não era o suficiente para manter aquilo como uma unidade estável. Enfim, em 1169 entra o exército normando na Irlanda, primeiro para ajudar esse Diarmait a reconquistar o trono dele da província, né, que era lá, é a província onde fica Dublin hoje, né? E em 1170 os normandos pegam Dublin, tá? Principalmente na figura de um general que ficou conhecido como Strongbow, né, que seria arco forte, né, que na verdade ele era galês, né, do país de Gales, mas ele foi treinado pelo exército inglês e trabalhava na Normandia. Então, quer dizer, ele invadiu como normando nesse Strongbow e eles pegaram também Waterford e Wexford, tá? Duas cidades importantes daqui, também fundadas pelos vikings. E o que acontece? Em 1171, o rei Henrique II da Inglaterra manda algumas tropas para ver se os normandos não vão pegar muito pesado, porque eles tinham medo que os normandos conquistassem a Irlanda e depois se revoltassem contra os ingleses e ao invés de ser um reino em conjunto, né, ingleses e normandos, virasse um reino só normando e os ingleses se ferrassem, tá? Então, o Henrique II não confiava muito e ele veio aqui para a Irlanda, ele veio pessoalmente, foi o primeiro rei inglês a pôr os pés na Irlanda, na história, e ele tentou meio que ver se ele conseguia dar uma segurada nos normandos, para falar, ó, beleza, vocês ficam aqui com as terras na Irlanda, mas a gente, tipo, ó, cada um na sua, não vamos tentar brigar com ninguém aqui. E também temos que lembrar que os Irish, né, os irlandeses mesmo, também não estavam gostando nem um pouco dessa invasão dos normandos, só aquele rei lá, o Diarmait lá, que queria essa invasão, foi ele que pediu, mas o resto não estava nem um pouco afim dessa invasão de inglês e normando aqui. Alguns reis Irish, em 1172, apoiaram o Henrique II, tá, que era o rei da Inglaterra, na tentativa de conter os normandos, que os normandos eram muito bravos, né? Eles eram franco-vikings, né? Então, tipo, eles tinham uma certa agressividade na invasão deles, tá? Então eles fazem uma maneira de evitar a guerra, eles chegam e falam assim, ó, tá bom, então a gente vai dar alguns condados para os normandos. Então, Leinster foi dado para o Strongbow, para você ter uma noção. Ele foi para a Irlanda para devolver Leinster para o rei Diarmait e ele depois, no fim das contas, furou os olhos de todo mundo e ficou como sendo o dono de Leinster. É mais ou menos nessa época que acontece a reconstrução da Christ Church lá em Dublin, que aí ela fica com um aspecto mais parecido com o que ela tem hoje. Tanto é que hoje o Strongbow está enterrado, ou na verdade não está enterrado porque está na superfície, mas a cripta onde está o corpo do Strongbow está dentro da Christ Church e, enfim, está lá até hoje. Você pode visitar se você pagar o ticket lá, acho que é 6 euros. Então, nessa época, tecnicamente, foi a primeira vez em que a Irlanda passou a ser da Inglaterra. Mas do ponto de vista histórico, a gente diz que a Irlanda era dos normandos, porque tinha essa briga entre Normandia e Inglaterra, apesar deles fazerem parte do mesmo reino. Então, a gente não pode dizer que eles eram exatamente ingleses, era só tecnicamente ingleses, mas na prática era uma invasão normanda e não inglesa. Henrique II faz o Tratado de Windsor, eu disse Windsor e não Winderson, tá? Assinado com o High King, ainda tinha o High King aqui na Irlanda, justamente para que eles fizessem um acordo de não agressão contra os ingleses, para segurar os normandos. Porque falaram, não, os normandos que estão dando trabalho, eu sei, eles estão no nosso reino, mas entendam, eles são meio incontroláveis, então a gente também não confia muito neles. Vamos tentar não agredir uns aos outros, porque os normandos é que são o problema. E aí, entre 1185 até 1261, a Inglaterra, junto com os Irish, tentaram ficar segurando as pontas, né, dos nobres normandos, né, que seguiam bagunçando toda a Irlanda e brigando com os Irish, né, porque eles tentavam dominar as terras e os Irish não deixavam, né. Aí o que acontece? O Henrique II, né, tentando dar uma controlada nas coisas, ele nomeou os filhos dele para controlarem, para serem os, digamos assim, os governadores de cada uma das províncias do reino. E ele nomeou o filho mais novo dele, que era o John, né, o João,
para ser o governador da Irlanda, digamos assim, para segurar os normandos e os Irish, que estavam meio putos. Só que o que acontece? Todos os filhos mais velhos do Henrique II morreram em batalha, sei lá, morreram de doença, não sei. E por algum motivo sobrou só esse filho mais novo, que era o John. Então ele virou o rei da Inglaterra depois, foi o John I. E o que acontece? Ele era o Lorde da Irlanda, então no fim das contas ele acabou virando o rei da Inglaterra e da Irlanda. No fim das contas os normandos dominaram quase toda a ilha. Vocês vão ver no mapa aí que eu vou colocar para vocês que os normandos ficaram com quase toda a parte da ilha, menos alguns pontos rurais mais importantes em que você tinha aqueles reis locais que eram um pouco mais nervosos. Uma das mudanças mais importantes que os normandos fizeram na Irlanda foi mudar aquele sistema antigo das Irish Law, né, que vinha desde a época dos megalíticos lá, e introduzir o feudalismo aqui, que antes não existia. Não só o feudalismo, eles espalharam centenas desses castelinhos quadrados aqui, que são os castelos normandos. Esse aqui é o Blarney Castle, aqui no condado de Cork, mas se você pega uma estrada qualquer aqui na Irlanda, você vê um monte desses castelinhos, a maioria está em ruínas, mas todos eles com o mesmo formato, quadradinhos assim, né? Tudo desse jeito. A gente visitou um castelo normando lá em Dublin, que é o castelo de Drimnagh, né? Foi dado pelo rei John a um amigo do Strongbow, que ajudaram na conquista, né, de Dublin. Então, naquela jogada de amizade, né, tipo, olha, eu vou dar algumas coisinhas para os normandos para eles não ficarem com raiva, ele acabou dando o castelo de Drimnagh para esse amigo do Strongbow, tá, que foi onde a gente visitou, e eu vou mostrar alguns takes para vocês aí. Bom, gente, esse aqui é o castelo de Drimnagh, que foi construído por um normando, na verdade por um cavaleiro normando, que era o Hugh de Berneval, ou que provavelmente, se era normando, devia ser em francês, deveria ser Hugo de Berneval. Esse castelo ficava na zona rural na época, então aqui do lado tinha um rio, tinha algumas colinas e alguma coisa assim, e hoje, obviamente, você tem uma escola aqui do lado, tem uma criançada gritando, você tem um mosteiro ali do lado que foi construído na sequência, e esse castelo, então, ele mantém pelo menos uma parte dele, né, se não me engano, essa parte mais central aqui, ainda é a construção original do século XII. Tá, então esse castelo tem em torno de 800 anos. Bom, dá pra ver que o pessoal naquela época era mais baixinho do que atualmente, certo? E isso aqui era parte da defesa do castelo. No começo esse castelo era um castelo doméstico, ou seja, abrigava uma família nobre, porém eles apenas moravam aqui. Depois começaram a ter as invasões dos irlandeses, certo? Dos nativos, digamos assim, que viviam mais nas áreas rurais, não viviam tanto na cidade, né? Ou próximo, né? E como esse castelo ficava na zona rural, ele era atacado constantemente pelos irlandeses, tanto por guerreiros quanto por camponeses, que queriam invadir ou para roubar alguma coisa, ou para talvez até expulsar os normandos mesmo, né? Eles não queriam que eles ficassem aqui. Essas defesas incluíam desde espadas, né? Um lugar para o cavaleiro ficar escondido para quando entrasse o invasor eles cortarem a cabeça dele fora, até água fervente que era jogada por um buraco, certo? E até um espeto que eles enfiavam por dentro da privada, cortando a pessoa da pior forma possível. Quem estiver aqui em Dublin ou próximo, né, de alguma cidade aqui da Irlanda, para visitar aqui o castelo, que fica dentro da área urbanizada, tá? Então é bastante fácil de chegar, o trem para aqui perto, a gente veio andando. Esse castelo, depois que acabou a invasão normanda, passou por várias mãos, certo? Até chegar a uma família de agricultores, né? Criavam ovelhas, e aí depois isso aqui ficou abandonado por cerca de 30 anos, e quando os locais descobriram, ou seja, quando a cidade chegou até as bordas do castelo, isso aqui foi vandalizado, roubado, o teto do castelo caiu, e eles reformaram depois, eles fizeram meio que um mutirão entre as pessoas que moram aqui na região, arrecadaram dinheiro através de um crowdfunding e eles conseguiram reconstruir o castelo, porque o governo de Dublin queria derrubar esse castelo, porque falou, olha, não há o que ser feito com isso aqui está perigoso, as pessoas vão acabar morrendo tentando se aventurar aqui dentro, e é melhor a gente derrubar o castelo de vez. Aí os próprios moradores falaram, não vai entregar o nosso castelinho aqui. E aí eles reconstruíram e agora o castelo está muito bonitinho, está um chuchu. Ainda tem alguns pedaços, principalmente da torre principal, que eles não conseguiram ainda reformar e que é meio perigoso, então a gente não pôde visitar. Esse é o jardim, são os jardins do castelo que eles fizeram, na verdade, eles meio que reconstruíram o que seria o jardim do castelo meio que no século XVII. Nessa época você já tinha preocupação em fazer coisas decorativas no que diz respeito a jardins, então eles chamaram um especialista para estudar, né, como que estava aqui a área e como deveria ser um jardim da época, e eles reconstruíram e fizeram dessa maneira. Está super bonito o jardim.
Esse aqui é o único castelo na Irlanda que ainda tem um fosso original preservado. Esse lugar aqui onde a gente está pisando era uma ponte levadiça, daquelas de filme, só que quando inventaram o automóvel, eles começaram a usar mais aqui, aí eles falaram, não tem mais necessidade de fazer uma ponte levadiça que só atrapalha e não tem mais perigo de invasão nenhuma aqui, certo? E se tiver, não vai ser a ponte levadiça que vai impedi-los. Foi mais ou menos nessa época, né, em 1204, que construíram o Dublin Castle, lá em Dublin, que até hoje é a sede do governo irlandês. Foi mais ou menos em 1220 que eles demoliram aquela capelinha que existia tecnicamente onde o St. Patrick fez a primeira conversão ao cristianismo e construíram a primeira catedral, a Catedral de St. Patrick. E aí, continuando a história, os Irish não deram descanso para os normandos, eles continuaram tentando conquistar as terras e eles estavam conseguindo, tá? Chegou uma hora que os normandos começaram a fraquejar e principalmente os normandos começaram a se cruzar, mais ou menos como aconteceu com os Vikings, né? Os normandos acabaram se misturando com os Irish, formando gerações de, que eles chamam de irlando-normandos, ou normando-irlandeses, ou ibernormandos, né? Porque também pode-se usar iberno como adjetivo pátrio para os irlandeses. Então, eles meio que começaram a se mesclar, formando, digamos assim, feudos normando-irlandeses, com influência céltica e com influência normanda, até que finalmente o jogo virou. Em 1348 acontece a Peste Negra, e a Peste Negra chegou com tudo, tanto na Inglaterra quanto aqui. Ela matou principalmente as pessoas que viviam na cidade, né? Por puro conhecimento epidemiológico, hoje a gente sabe que quando você junta um monte de gente, é mais fácil você contaminar todo mundo com a mesma doença. Além do que, os vetores principais dessas doenças aconteciam nas cidades. E a maioria dos ingleses e normandos que viviam aqui na Irlanda, viviam nas cidades, nas principais cidades. Tanto é que eram os principais pontos onde eles tentavam conquistar. Então eles foram os que mais foram atingidos pela peste negra e morreu quase todo mundo. E os Irish, que viviam principalmente nas áreas rurais, viram que isso estava acontecendo e falaram, opa, maravilha, eles foram muito menos afetados pela peste. E aí quando passou a peste negra, os irlandeses simplesmente chegaram e dominaram tudo de novo. Pegaram de volta todas as terras dos normandos, todas as terras dos ingleses, ficou só um pedacinho na mão dos ingleses que eles não conseguiram conquistar, que era exatamente aquela região de Dublin, lá do Dublin Castle, que ficou conhecida como The Pale, e todo o resto voltou a ser irlandês. E além disso, os ingleses também estavam muito ocupados com outra coisa, porque começou a Guerra dos 100 Anos com os franceses. Por quê? Porque os franceses não estavam gostando dessa dinastia dos Plantagenetas aí, e eles falaram assim, não é legal você ter os ingleses dominando um pedaço da França, enquanto a gente está perdendo um pedaço da França. Então eles começaram a brigar entre si na Guerra dos 100 Anos, que não tem esse nome à toa, na verdade é um conjunto de uma série de batalhas, e aí os ingleses falaram, não, a gente está muito ocupado lutando com os franceses para se preocupar com esses irlandeses aí. Então aí a Irlanda teve um período de tranquilidade na mão dos gaélicos mesmo. Esse muro aqui atrás de mim é uma das poucas coisas que sobraram dos normandos aqui na cidade de Cork. E lá pelo ano de 1400 o gaélico já tinha voltado a ser a língua mais falada da ilha da Irlanda. Em 1450, alguns lordes anglo-irlandeses ainda continuam dominando algumas terras no sul, mas praticamente a dominação inglesa aqui fica irrisória na Irlanda. Logo depois da Guerra dos 100 Anos na Inglaterra, eles já emendaram a Guerra das Rosas, tá? Entre 1455 e 1485, que também foi uma situação bastante complicada lá, o que fez com que eles não tivessem tempo para prestar atenção na Irlanda. Lá pelos anos de 1470 e poucos, a Inglaterra ainda tenta recuperar um pouco a sua força aqui na Irlanda, mandando as Payning Laws, que dizia que qualquer decisão do parlamento irlandês tinha que ser aprovada primeiro pelo parlamento de Westminster, lá na Inglaterra. Foi interessante que em 1477 Cristóvão Colombo visita a Irlanda. Ele para na cidade de Galway, onde tem um monte de restaurantes italianos, eu não sei se é por causa disso, a gente ficou muito pouco tempo em Galway, e provavelmente essa viagem à Irlanda tinha a ver com uma viagem que eles estivessem indo para as Ilhas Faroe ou para a Islândia, alguma ilha do norte, né, aqui da Europa. Então ainda não era para a viagem dele indo para a América, talvez ele ainda estivesse tentando conseguir fundos, né, para a viagem dele para a América. Mas enfim, o que acontece? Em 1500, né, 1492, viagem de Colombo para a América, descobertas, grandes navegações, enfim, o mundo mudou completamente. A Inglaterra começa a se fortalecer de novo, os Lancaster vencem a Guerra das Rosas e começa a dinastia Tudor entre os reis ingleses. Aí, quando a Inglaterra começa a se estabilizar de novo, meio que eles começam de novo a virar os olhinhos para a esquerda assim e ver que tem uma ilha bem grande do lado deles e quem sabe, talvez, eles não devessem prestar mais atenção nela outra vez. E aí esse
esse período mais tranquilo da história da Irlanda, para os irlandeses pelo menos, se mostra, na verdade, ilusório e ele estava prestes a acabar. E este é o final do meu primeiro vídeo sobre a história da Irlanda. Mas não para por aqui, eu ainda sigo levando vocês nessa viagem incrível que a iCoT me proporcionou. A história continua.